Um outro destaque do dia, né, foi a Previdência, né? O relator da reforma na Câmara, o deputado Arthur Maia, apresenta hoje, né, agora à tarde e à noite, um novo texto da proposta. E são mudanças significativas. Eu vou trazer rapidamente alguns pontos aqui para a gente discutir. Não haverá mais aumento do tempo mínimo de contribuição para 25 anos, valerá a regra atual do tempo mínimo de 15 anos. O novo texto não mexerá nas regras do benefício de prestação continuada, pago a idosos e portadores de deficiência de baixa renda. Não haverá mais mudanças na aposentadoria dos trabalhadores rurais. O novo texto, por outro lado, manterá as chamadas regras de transição e também a elevação da idade mínima para a aposentadoria dos homens, 65 anos, e das mulheres, 62 anos. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, admitiu que o texto está mais enxuto, mas pediu que seja mantido pelo menos 50% da proposta original. O presidente Temer, viu, Andreas, eu começo esse tema com você, por sua vez, defendeu que essa é a reforma possível, foi assim que ele disse, e falou também que terá que ocorrer uma outra reforma aí daqui a 5, 6 ou no máximo 10 anos. Como é que você viu aí, como é que você analisa esses principais pontos, que é o que saiu o que deve sair, melhor dizendo, dessa tão falada reforma da Previdência? Tem 3 pontos, Patrick Santos, que são inegociáveis nessa reforma. Nós sempre falamos aqui, aliás, não só eu, os companheiros também, a Vera, inclusive, disse isso. Nós sempre falamos que a reforma, a viável, aquela que chegaria finalmente a ser votada, né? Porque o projeto inicial do governo, digamos, dos 100%, a gente sempre sabia que seria mexido. O próprio Henrique Meirelles considerou que a coisa estaria hoje em 75%, né, da proposta original, e que provavelmente chegará, ele torce para que chegue em condições de ser votado com 50%. Isso de que você acabou de falar. Tá? Mas nós sempre dissemos que isso seria assim mesmo e que seria uma reforma, como o Temer disse, breve, puxadinho, para no máximo daqui a 5 anos outra complementar ser necessária. Vá lá, que seja assim. Tem um tripé inegociável para o governo, e eu considero certo que é idade mínima, você falou, período de transição e, sobretudo, talvez seja o mais importante, o Marcelo Madureira bate nessa tecla com frequência, a equiparação do modelo do setor público com o setor privado. Isso é muito importante. Até a semana passada, não havia a menor possibilidade do debate público sobre a reforma da Previdência estar no lugar onde está agora. Estava morto, fora de pauta. Vocês se lembram disso. Nós nunca poderíamos imaginar que o debate avançaria tão rapidamente. E, de fato, avançou. Eu falei aqui no programa, tem memória, que o pronunciamento do Temer, que foi considerado terrível, um tiro no pé, em que ele reconheceu as dificuldades de aprovar a reforma, mas que não era uma pauta do governo, era uma pauta do Estado, era uma pauta brasileira, chamando o Congresso à responsabilidade, teria efeitos. E não deu outra. O Congresso foi tocado, chamado a responder. Vem cá, a questão não é do governo. A questão é do Estado. Vocês querem fazer avançar ou não? Agora, o Rodrigo Maia já diz sob pressão, porque é sob pressão que ele está, seria o capitão da reforma, dizendo que não pode garantir que tenha condição de colocar a coisa em votação. Não é nem para aprovar a coisa, colocar em votação. Veja como ele está numa posição acuada. E mais, disse hoje, isso é muito importante, que em todos os partidos, mesmo o da base, mesmo o liberal como o DEM, mesmo o PSDB, não tem condições majoritárias de aprovar a reforma da Previdência. Aí eu pergunto, onde estão os tais cabeças pretas do PSDB que dizem a favor de deixar o governo Temer sem que isso represente prejuízo para as reformas? Cadê esse pessoal? Cadê esse pessoal para dizer que vai fechar com a reforma? Marcelo Madureira. Pois é, você vê, se o próprio governo admite que essa reforma aí proposta em tela é um arremedo de reforma, né, já prevendo, já com data de vencimento, né, programada, e que eu acho que eles até foram generosos em 10, 15 anos, 5 anos, cara,
o Brasil é o único lugar que você já começa com um arremedo, né? Com o célebre jeitinho. O Andreasa já entrou no cerne da questão. Uma reforma da Previdência em que você continua privilegiando o setor, os beneficiários do setor público em detrimento do setor privado, ou seja, que não exista uma equiparação para baixo. Veja bem, para baixo, não é chamar o pessoal do setor privado para o mesmo regime do setor público, não. Você tem que trazer o pessoal do setor público para o mesmo regime do setor privado. E isso o governo não tem a menor condição de encarar. Aliás, mesmo esse arremedo todo aí, todas essas propostas meia boca, eu duvido, é coisa de São Tomé, é ver para crer se realmente o governo vai ter disposição e capacidade de conduzir ao longo dos próximos meses esse processo. Eu duvido muito. O próprio presidente da Câmara dos Deputados já mostra má vontade. Isso aí é conversa para boi dormir, isso aí é lenga-lenga, porque uma vez que está resolvido o problema do Temer com a justiça, quer dizer, entre aspas, né, fez um arremedo de solução também, agora vamos fazer também um arremedo de agenda. Vamos fingir que estamos governando, né, e vamos ver se o povo finge que acredita. Só pode ser isso. Pera, o que você achou? Eu vejo como uma tentativa aí desesperada e a última de votar a reforma ainda neste ano, Patrick, porque ela é necessária para o ano que vem, sob pena do governo não conseguir cumprir a meta fiscal. Vamos lembrar que foi aprovada uma proposta de emenda à Constituição que fixou um teto de gastos. E os gastos com a Previdência sobem num ritmo que tensiona esse teto, torna ele um teto ainda mais baixo e pode levar à necessidade de se cortar outras despesas já no ano que vem, um ano eleitoral. Então, esse esforço nasce da Fazenda, em uma ação coordenada da Fazenda, da presidência da Câmara e do relator da reforma, o deputado Arthur Maia, do PPS, para tentar salvar alguma coisa. Mas, mesmo esse texto, que ainda não está fechado, e mesmo a possibilidade de levá-lo à votação, nada disso é garantido. Não é garantido que se vá preservar, por exemplo, a idade mínima, não está garantido que vá se preservar o tempo de contribuição e nem a regra de transição. Isso é a intenção do relator, manifestada por ele. Ele reuniu os líderes partidários e não colheu nenhuma garantia de nenhum dos partidos da base. Então, eu acho que isso é um esforço extra, motivado sim, depois daquela vez que o presidente falou, e aí todo mundo saiu correndo para tentar dizer que não era bem assim, que ainda dava tempo, vamos que dá. Mas a verdade é que ninguém sabe se dá. Quanto à garantia de isonomia entre os setores público e privado, isso não está nem nas partes inegociáveis que o relator apresentou. Então, pode ser que ainda abram várias exceções dentro além das categorias que já foram excepcionadas lá atrás, na comissão especial. E na regra de transição, o pedágio, o tempo a mais de contribuição, tudo isso está meio nebuloso. Então, não se sabe se, ao fim e ao cabo, vai haver uma reforma capaz de garantir alguma economia, alguma arrecadação a mais que faça com que a reforma cumpra o que ela tem de dever imediato, que é equacionar um pouco as contas da Previdência. O próprio Henrique Meirelles está dizendo que se ela resultar, essa nova reforma enxugada, a reforma Redux, resultar numa economia menor do que 50% daquilo que era previsto antes, talvez não valha a pena. Então, eu acho que tem um esforço novo de ressuscitar a reforma, mas está cedo para a gente dizer que ela efetivamente foi ressuscitada. E com certeza a gente vai falar muito aí da reforma nos próximos dias a partir dessa discussão.